Desde ontem, a inclusão de ônibus 0 km na cidade de São Paulo, movidos a óleo diesel, está proibida. Uma circular enviada na última sexta-feira pela SP Trans às empresas de ônibus traz essa nova regra. E a gente vai falar sobre esse assunto com o Carlos Bocuí, presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, PROAM. Oi, Bocuí, bom dia. A gente já estava com saudade de você. Seja bem-vindo. Bom dia, é um prazer estar aqui de novo com vocês para dizer que os ônibus diesel não vão mais circular, principalmente isso, né? Exatamente, vamos falar desse tema, né, tão importante aqui, principalmente para a saúde, né, dos paulistanos. Vamos falar sobre esse tema, né, que a SP Trans proíbe os novos ônibus a diesel em São Paulo, né? A prefeitura diz que a prioridade é realizar o cumprimento da lei de mudanças climáticas, né, e da meta de que a frota tenha no mínimo 20% de veículos elétricos até o fim de 2024. Agora, como é que você analisa essa medida, Bocuí, e o que deve acontecer também com os ônibus a diesel que ainda circulam aí pela cidade? Olha, Marilu, essa questão da abolição do diesel, né, da transição para uma matriz mais adequada do ponto de vista de energia, ela deve ocorrer, é uma questão de tempo. E São Paulo estava atrasado com relação a isso, em função do alto índice de morbidade por conta de problemas respiratórios, que é uma questão crônica nas metrópoles brasileiras. Então, quando nós falamos de mudanças climáticas, é bom que a gente lembre que as duas coisas estão intimamente ligadas. A poluição atmosférica, que vitima pessoas em todas as metrópoles do Brasil, e são muitas pessoas, né, por exemplo, há alguns anos atrás, o levantamento da Organização Mundial da Saúde constatou um número de 51 mil brasileiros mortos por poluição atmosférica outdoor, né? Quer dizer, essa poluição que vem das ruas, né? Então, além da questão de mudanças climáticas, essa transição era necessária, porque o diesel ele emite material particulado MP10 e MP2,5 e também óxidos de nitrogênio que provocam o ozônio troposférico de baixa altitude, né? Então, essa mudança ela deveria ocorrer, como já está ocorrendo em Paris, como está ocorrendo em Londres, como está ocorrendo em Nova York e muitas grandes capitais do mundo, né? Era inevitável que isso acontecesse um dia, do meu ponto de vista, acontecendo atrasado em São Paulo e nas metrópoles brasileiras também. Exato. Aí você já citou um estudo, a gente pode citar outro aqui do cientista Paulo Artacho, da USP, né? Em que praticamente os ônibus e caminhões a diesel são responsáveis por quase metade da poluição do ar aqui de São Paulo, né, Bocuí? E ele diz o seguinte, que foram identificados compostos cancerígenos como benzeno, tolueno e black carbon, que são emitidos em mais de 50% pelos ônibus a diesel. Então, como você falou, a saúde ela é extremamente afetada pelo diesel, como você falou, uma medida atrasada. Agora, a gente sabe que esses ônibus 0 km não poderão mais entrar na cidade. Agora, existe uma frota, né, de ônibus a diesel que ainda continua circulando pela cidade, né? E ela vai acabar, enfim, eles continuam ainda poluindo o ar. Então, essa é uma medida que ela não resolve por completo essa questão, né? Você impede a entrada de novas fontes de poluição, né? É bom que se tenha clareza com relação a isso, porque é importante saber, Marilu, que cada ônibus que entra, cada vez que você permite a entrada de um ônibus, ele vai ficar rodando em São Paulo pelos próximos 20 anos. Então, cada vez que você permite uma entrada de uma fonte de poluição, ela vai permanecer por muito tempo. E depois disso, esse ônibus será vendido para um local menor, para uma outra cidade. Eles continuam até 30, 35 anos ainda circulando Brasil afora, não é? Essa grande frota que circula hoje em São Paulo, ela deverá obrigatoriamente ser, primeiro, passar por um processo de inspeção veicular séria e com muito critério, porque, como você disse,
a emissão do diesel é altamente impactante ao meio ambiente. Então, motores bem regulados, eles fazem uma enorme diferença, né? Principalmente com relação ao material particulado. Você tem que ter uma combustão mais completa do diesel para emitir menos para a atmosfera. Uma das medidas que não foi tomada para São Paulo, e é bom a gente colocar aqui, foi a inspeção veicular, que ela foi retirada. Então, hoje você tem muitos veículos circulando, né, sem uma aferição adequada das suas emissões, e isso gera um agravamento da situação de poluição em São Paulo. Não só com relação a ônibus, mas caminhões, motocicletas. Né? Motocicletas são um problema sério para nós, né? Então, voltando à questão dos ônibus, você impede que eles entrem, mas também tem que tomar medidas para controlar a poluição do que está rodando por aí e, gradualmente, fazer essa substituição por uma matriz mais adequada. Exato, e a prefeitura está dizendo que o mercado ainda não está oferecendo aquela tecnologia elétrica para aqueles ônibus, né, para os micro-ônibus que são, enfim, que circulam nas periferias principalmente, né? Como resolver esse problema, Bocuí, essa justificativa da prefeitura em que os micro-ônibus ainda têm que ser a diesel? Olha, nós temos aí uma questão de avanço tecnológico, né? Você tem empresas já fabricando, o próprio chassi do ônibus é uma bateria que acaba resolvendo esse problema com relação à autonomia, que era o grande problema que nós tínhamos com relação à frota elétrica, né? Mas essa tecnologia, ela está avançando. A partir do momento que você vai criando oportunidade de mercado para a energia mais limpa, ela vai se desenvolvendo. Isso aí é inovação tecnológica, obrigatoriamente ela acaba ocupando esse espaço, né? E, com o tempo, nós acabamos trocando toda a frota, é o que vai acontecendo em São Paulo. Algumas cidades do mundo mantêm regiões específicas livres de poluição, então, onde nada que seja diesel circule, né? Também há regiões, por exemplo, em Londres, que eles não permitem nem circulação, apenas a mobilidade por bicicletas, etc. Então, nós tendemos a avançar, principalmente nos espaços urbanos, para áreas livres de poluição atmosférica, né? Tendo em vista, Marilu, você pode até falar, olha, o ônibus elétrico vai custar mais, e aí a passagem vai ficar mais cara, o governo vai ter que desembolsar dinheiro para subsidiar isso. Tudo bem, mas o dinheiro que você gasta com saúde pública, né? Não só a perda das vidas, mas também a qualidade de vida dos paulistas, no caso, da população de São Paulo. Então, tudo isso é uma conta que tem que ser feita do ponto de vista da administração, da governança, como uma conta integrada. Não é possível você ter passagem mais barata a diesel e, por outro lado, você ter um grande custo de saúde pública da rede pública de atenção à saúde, não é? Então, essa transição, ela vai acabar acontecendo. Exato. Agora, os empresários também podiam abrir um pouquinho da parcela do lucro, né, Bocuí? Então, essa questão da atividade social, né, que é praticada pelo transporte público, que é essa função social que se tem, é necessária, e para isso o governo deve ser rigoroso com relação ao custo para o cidadão, né? A vida não está fácil. Agora, tem que se pensar uma coisa também, o diesel, ultimamente, subiu muito, né? O próprio petróleo passou por uma escalada, e isso estava levando a um custo bastante elevado do transporte coletivo. Então, o fato de transitarmos agora para uma matriz hidrelétrica, para uma matriz elétrica de mobilidade, ela é muito bem vista, porque ao longo do tempo ela vai se tornar barata, por uma questão de tecnologia. Estou vendo aqui uma notícia, você falando em tecnologia, né? Então eu vi aqui uma notícia de que um estudo aponta que substituição de ônibus a diesel por veículos elétricos lá em Porto Alegre já tem custos competitivos, e eles colocam aqui, enfim, inclusive uma reportagem aqui do G1, da Juliana Lisboa, e ela diz que é uma pesquisa na Universidade Federal do Rio Grande do Sul
traçou assim alternativas para reduzir o impacto ambiental e o custo do transporte público. É uma dissertação do pesquisador Guilherme Ruggeri, que comparou a frota de ônibus a diesel de Porto Alegre com cenários em que seriam utilizados percentuais da frota de ônibus elétricos, né? Então existe aí esse avanço nos estudos, como você disse, pode ser realmente bastante viável e é necessário mesmo para a nossa saúde, para a saúde do ambiente. Não é isso, Bocuí? Olha, nós estamos num processo de transição, né? Esse processo de transição, do ponto de vista climático, das emissões de gases de efeito estufa, é obrigatório. Como disse o Paulo Artacho, você tem black carbon, você tem outros elementos que vão para a atmosfera e agregam poluição na questão de gases de efeito estufa, né? Que não se considera ainda adequadamente como poluição, mas na medida que afeta um esforço global para a manutenção do clima, né? Então, essa transição ela é absolutamente necessária em função da emergência climática. E se nós considerarmos os custos para a sociedade global com relação aos efeitos nefastos das mudanças climáticas, nós vamos ver que qualquer investimento feito agora para diminuir as emissões, como, por exemplo, diminuir no Brasil o desmatamento da Amazônia, que é o grande vilão no nosso caso aqui, é extremamente bem-vindo, né? É a lição de casa que todos nós devemos fazer nesse processo de antropoceno, onde as atividades humanas extrapolam os limites do planeta. Então, quando você tira o ônibus diesel, você está dando um grande salto nessa direção, que é a direção da sustentabilidade real, né? Que permite que o planeta tenha mais qualidade, não só para São Paulo, mas com reflexos de alguma forma em todo o planeta. Como dizem, né? O velho ditado que uma borboleta batendo asas, ela faz efeito em todo o planeta. É verdade, né? Cada emissão diesel faz diferença. Exato. E nesse estudo eu achei interessante lá do Rio Grande do Sul, da universidade, que eles dizem, né, que o uso da energia solar e também o sistema fotovoltaico on-grid, né, vai abater os custos com a energia elétrica dos ônibus. E, enfim, além da consideração de um valor residual para as baterias usadas dos ônibus elétricos em uma segunda vida como baterias estacionárias. Quer dizer, está tudo interligado, falando aí da borboleta, está tudo interligado, né? Enfim, são várias medidas que se entrelaçam e contribuem com isso que você acabou de falar, né? Exatamente. O exemplo da borboleta, ele quer dizer isso, exatamente isso. Você tem um processo, você tem que ter um modelo de governança que ele tenha uma visão de todos os seus componentes de forma interdisciplinar, multidisciplinar, e aí você obtém um resultado razoável em termos de transformação civilizatória. Nós estamos nesse estágio de transformação, não é? Então, não podem os empresários, os fabricantes alegarem que não sabiam, não é? Isso era inevitável para o mercado. Então, você vai ter um impacto de mercado, vai ter que ter uma mudança, vai ter que ter, porque quando o Brasil tentou fazer a discussão para motores mais avançados, mesmo sendo diesel, o setor empresarial relutou, né? O Brasil exportava para o Chile, para o México, e não colocava os ônibus Euro 6 aqui no Brasil, que é o modelo mais avançado. Então, é muito importante que o governo seja muito firme, né? Que essa condição seja colocada para que a gente consiga dar esse salto de inovação tecnológica para um mundo mais saudável. Eu acho que esse é o caminho mesmo. Bom, o noticiário todo, né? A gente está voltado aí para as eleições, a gente estava até comentando antes, né, da gente entrar no ar. Você falou em transformação civilizatória, eu queria que você comparasse rapidamente, né? Estou pegando aqui, fugindo um pouco desse tema, mas também tem a ver, né? Está tudo interligado. Em relação aos dois candidatos à presidência da República, Lula e Bolsonaro, os dois com governos já com experiência, né? Lula com 2 mandatos e Bolsonaro com 1 mandato. Qual a comparação que você poderia fazer, né, desses 2 governos em relação, enfim, ao meio ambiente, né, onde você é o nosso mestre aqui, Bocuí? Olha, não sei se mestre, eu sou um grande aprendiz da área, né? Mas o que me parece é que, falando em aprendizes, né, o candidato Lula,
ele tem mudado muito o seu discurso, né, ultimamente, absorvendo essa vertente ambiental. E o candidato Bolsonaro não faz isso, né? Então, do ponto de vista ambiental, não há dúvida que, como elemento transformador para o Brasil, o candidato Lula ele tem muito maior capacidade, não só de retomada de protagonismo interno do Brasil, com um programa sólido ambiental, como também uma possibilidade de inserção do Brasil no cenário global do ponto de vista de um país com uma política ambiental consistente, portanto, inserido na modernidade global, né? Eu acho que esse elemento é muito importante. Outro elemento que é a base de toda a governança ambiental é a restrição que o governo Bolsonaro teve com relação aos conselhos ambientais, o que é uma grande estupidez, não é? Porque a sociedade ela ajuda a tomar a decisão adequada, não só as entidades não governamentais, a participação da sociedade civil, mas também a participação da comunidade científica. Então, comparando os dois candidatos, eu diria que o Brasil tem uma chance extremamente potencializada se o candidato Lula vencer as eleições. Eu acho que esse é o grande paradigma ambiental brasileiro hoje, é a escolha presidencial mais adequada e, na minha opinião, sem dúvida, é do candidato Lula. Bocuí, a gente agradece demais aqui a sua participação e até uma próxima. Um forte abraço para você. Eu que agradeço e espero que da próxima vez nós estaremos falando de todo mundo de bicicleta onde der, né? Então, vamos avançando em mobilidade. Abraço. Com certeza, Bocuí. Um forte abraço para você. A gente falou aqui com o Carlos Bocuí, presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, o PROAM. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.